Você pode medir o nível da sua satisfação de vida pelo nível das suas relações. Nós estamos aqui nessa jornada evolutiva justamente para nos relacionar. Você já percebeu? Quando a gente começa a estar depressivo, quando a gente começa a perder o gosto pela vida, a primeira coisa que a gente faz é cortar as nossas relações. A gente começa a não sair mais com os amigos, a gente começa a se excluir, começa a ficar mais em casa. Claro que memória de abandono, escassez, rejeição, tudo isso tem a ver com essas questões de você chegar a ter uma depressão. Mas eu trago justamente essa questão sobre você olhar para as suas relações. Observem se você está aberto para as suas relações ou se você está se excluindo. Observe se você está com vontade de fazer um movimento para o seu corpo ou se você está se excluindo. Tudo isso é indicativo sobre como estão os níveis de consciência emocional, mental. Se você está começando a se excluir, você precisa entender que quanto mais você se exclui, mais adoecido você fica. Já reparou? Quanto mais você fica na cama, mais você quer ficar? Nas relações, isso também é válido. Às vezes a gente acaba se isolando porque a gente não quer se chatear com as pessoas, mas nem sempre é o melhor caminho. O corpo, ele precisa de um movimento, ele pede um movimento e ele pede as relações. Então é muito importante que a gente saiba disso e comece a olhar para a raiz das questões. Se eu quero me excluir para não me chatear, por que eu me chateio? Vai olhar para dentro, faz esse autoconhecimento. Toda relação, ela é um grande espelho para a gente. Se a gente não está gostando, o que o outro está refletindo, o que o outro está espelhando, é porque precisa ser visto. Tem algo ali que está trazendo informações do seu inconsciente para o seu consciente, que muitas vezes é mais fácil eu me afastar do que olhar e resolver. Então a proposta era justamente levantar a importância de você observar se você está usando essa roupa de defesa, essa roupa de proteção nas relações, se você está escolhendo não se relacionar. O melhor caminho sempre é olhar para a raiz e saber por que ativa esse gatilho em você do conflito, por que você não gosta do que essa pessoa está trazendo ou espelhando. Então tem uma frase que diz: o que eu não gosto no outro, eu resolvo em mim. Porque realmente quando a gente entende o caminho do autoconhecimento, que nenhuma relação vem sem o objetivo de ser um papel pra gente. Pode ser um papel de inspiração. A pessoa pode estar refletindo potenciais que eu tenho, por isso que eu admiro tanto. Existem reflexos e espelhos positivos, não são só reflexos e espelhos negativos. Mas é muito importante que você comece a trazer a sua autorresponsabilidade, entendendo que independente do que aconteça, é o outro que está me mostrando algo sobre mim. E que quando eu me proponho me conhecer, eu assumo responsabilidade disso. Quando eu assumo a responsabilidade, eu tenho como mudar a minha história. Por isso a frase: quando eu mudo, tudo muda. Entende? Então por isso a importância de você olhar o que as relações estão te trazendo de mensagem. Você já reparou que tem muita gente que gosta muito de animais? Eu amo animais, eu acho que eles são guardiões e só tem amor, só trazem essência, inspiração pra gente, né? Mas tem muita gente que tem muito problema de relacionamento com pessoas e se exclui de pessoas, né? Dentro da visão sistêmica nós constelamos os excluídos, porque isso é uma memória também. E essas pessoas que se excluem de outras pessoas, mas que com animais trazem a sua essência, o seu melhor. Eu já vi isso acontecer e já observei e questionei muito. Essas pessoas que se abrem com os animais é porque elas sabem que o animal não vai ferir ela, que o animal só tem amor para dar para a pessoa. E quando você se fecha, quando você tem medo que as pessoas vão te ferir, você não se permite trazer a sua essência, a sua beleza. Você traz esse medo
Você traz essa carapuça, eu digo que é uma armadura de proteção. E aí você não traz a sua beleza e o seu melhor. Quando você se conhece, quando você entende esses espelhos e vai se resolvendo dentro, as relações ficam muito mais divertidas de todos os níveis, gente, de amizades, de companheiros, de relações afetivas, de chefes, de pai, de tudo. Por quê? Porque você sabe que o outro nunca vai te ferir. O outro é só um espelho para que você veja as suas feridas internas. E quando você para de responsabilizar o outro, você consegue compartilhar com o outro o melhor que você tem. Então você traz sua beleza, seu lado divertido. Você não fica cheio de memórias, de medo, dizendo: ai, não vou falar isso porque vai que a pessoa não gosta. O que ela vai achar de mim? Ou então, eu não consigo me relacionar, eu começo a arrumar um monte de problema, ver um monte de defeito na pessoa. Não, quando a pessoa está bem com ela, quando ela está bem resolvida, quando ela assume a autorresponsabilidade, ela se permite para as trocas, ela se permite para as relações, ela se permite trazer o seu melhor. Eu estava atendendo uma cliente super jovem e ela me disse assim: Fran, eu nunca namorei e toda vez que eu vejo que alguém começa a gostar de mim, eu começo a me fechar. Eu começo a dizer: olha, eu já vou começar a ser diferente com essa pessoa, mesmo ela gostando da pessoa. Ela diz assim: eu já vou começar a ser diferente com essa pessoa, porque essa pessoa tá querendo chegar perto demais e isso não vai dar certo. Então, óbvio que ela nunca vai namorar se ela não mudar, se ela não olhar para isso e não mudar esse padrão. Porque por melhor que seja a pessoa, ela não se permite conhecer, trocar. As relações são construídas. Às vezes, ok, você bate o olho numa pessoa, você se interessa. Mas você começa a admirar, criar o respeito, a consideração na medida que você vai se permitindo se relacionar com ela. E aí você vai se permitindo, quanto mais eu conheço a história de uma pessoa, mais eu me apaixono por ela. Porque realmente toda pessoa tem uma história de superação, uma história que traga seu brilho, seu potencial e seus desafios. Todo mundo traz de alguma forma isso, né? Se eu tô cheia de memórias, de medo, de traumas, eu não me permito escutar a história da outra pessoa aberta. Tudo que a pessoa for fazer, eu já acho que ela não tá me dando espaço, que ela tá me desvalorizando, que ela tá me rejeitando. Então você entende que primeiro você tem que olhar para você, questionar o que as pessoas estão fazendo de reflexo, por que está te incomodando tanto, e pedir para você, para que fique claro para o seu eu interno o que você precisa ver para reverter isso. O que você precisa fazer para que você entenda e comece a ter as relações com mais harmonia. Tudo isso são dicas simples, mas que no dia a dia fazem total diferença. Eu não tenho como conhecer uma pessoa se eu não parar e conversar com ela. Eu não tenho como conhecer a mim mesma se eu não parar, me observar e conversar comigo. A gente quer super se conhecer, né? Gente, nas palestras que eu faço, eu pergunto: quem quer se conhecer? E todo mundo fica: eu. Mas quantos param para se escutar, para se olhar, para se questionar? E por isso que muita gente acha que é tão difícil esse caminho de autoconhecimento, porque justamente não consegue fazer essa pausa e trazer esse observador interno para ver se você está fazendo na tentativa de agradar alguém ou se você está fazendo justamente porque a sua essência está pedindo para que você faça, porque é algo que você quer viver, porque é uma experiência que você precisa ter. Quantas experiências a gente olha julgando elas ou trazendo culpa para elas só porque elas não foram o ideal, mas por conta dessas experiências que a gente está aqui hoje. Então a gente só está aqui hoje porque a gente teve um passado e esse passado nos trouxe exatamente para onde a gente está. E é no aqui e agora que a gente consegue mudar tudo o que aconteceu. Não importa o que aconteceu, muda agora, se permite agora. Se você está excluindo as suas relações, se você não está permitindo se relacionar, bora fazer esse movimento aí. Vai lá, toma um banho, respira, se cuida, se olha, se permite sair, fazer um movimento e olhar para as pessoas sem o seu medo de rejeição, sem essa projeção, sem essa memória.
Experimenta, eu tenho certeza que vai te fazer bem. A gente muda quando a nossa visão muda sobre as coisas. Ter consciência é ter ciência sobre as coisas, né? Então, consciência, eu estou ciente disso que está acontecendo, porque a maioria das vezes nós temos várias coisas que a gente faz, sente, reage e não sabe nem porquê, nem da onde vem isso. A gente só queria ser diferente, mas não consegue. É porque tá lá no inconsciente. E a hora é agora para olhar para esse consciente, porque é ali que você vai encontrar o que você está procurando no quesito de bem-estar, de saúde, de prosperidade, de tudo que você está buscando aí.